nomes a pessoas, pois uma parábola, em sua modalidade de ensino, ela não dá nomes a pessoas, é apenas certo homem, estilo. Essas pessoas que ele menciona foram pessoas reais. São muitas as crenças acerca da morte. São muitas as crenças que existem acerca do que se dá após a morte. Existem muitas religiões que acreditam na reencarnação. O Espiritismo, por exemplo, acredita em reencarnação, que a pessoa morre, ela reencarna, morre, reencarna, até alcançar a perfeição. Acreditam que, quem sabe, que na próxima vida vão encarnar numa águia, encarnar num lobo, quem sabe encarnar num pássaro, ou até mesmo no próprio ser humano. Essas doutrinas não são bases para nós, pois não são bíblicas. Existem religiões cristãs que acreditam também numa doutrina chamada purgatório, que a pessoa pecadora, ela morre e vai para o inferno, e a sua alma será purgada. Depois de alguns tempos no inferno, no purgatório, ele vai evoluindo, subindo degraus ao ponto de ser liberto do inferno e vai para o céu. E ainda ensinavam na antiguidade que nós poderíamos resgatar a alma de nossos parentes do inferno. Já pensou? Com dinheiro na mão, se chegava até o cardeal, o padre, o papa, seja qual fosse o representante da época, e você pagava, depositava uma certa quantia, e a alma da pessoa, ela subia, do inferno para o céu. Nós poderíamos pagar pelo resgate, para resgatar a alma de pessoas do inferno. Se eu não me engano, foi no filme de Lutero que surgiu um adágio. Eu já ouvi alguém falar que eles diziam algo relacionado ao dinheiro na sacola e a alma do inferno decola. Era mais ou menos isso que eles pregavam, que ensinavam, que você colocava o dinheiro na sacola e a alma decolava. Era o dinheiro na sacola e a alma do inferno assim decola. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Existem outras religiões cristãs também que acreditam que a pessoa morreu, ela está dormindo e não sabe mais de nada. Religiões evangélicas, religiões cristãs acreditam desta forma, de que a pessoa morreu, o espírito está juntamente com o corpo na sepultura. Isto não é verdade, pois Tiago 2,26 diz: assim como o espírito separado do corpo, o corpo está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo morto não tem espírito, é separado. Diz a Bíblia que o corpo está separado do espírito. O corpo morto está separado do espírito. Não existe espírito na sepultura. Não existe espírito na sepultura, como determinadas religiões ensinam que o espírito está na sepultura, juntamente com o corpo. Ele não está na sepultura. Infelizmente, muitas traduções, é lastimável o fato de algumas traduções bíblicas traduzirem Seol por sepultura. Algumas traduções traduzem Seol por sepultura, e alguns desavisados que não têm alcance aos originais da Bíblia, têm apenas alcance ao vocabulário pátrio, à sua linguagem pátria, e não conseguem acessar aos originais para entender que nem sempre a palavra Seol pode
significar sepultura. Muitos pegam essas traduções e dizem que o espírito está na sepultura, pois algumas traduções, nem todas, traduzem Seol por sepultura, mas o espírito não está na sepultura. A Bíblia diz que morrendo o corpo, o espírito volta a Deus. Morrendo o corpo, o espírito volta para Deus. Não quer dizer que o espírito do ímpio, do injusto, está reinando em glória com Deus. Está dizendo que está sob o controle de Deus, pois Paulo aos Romanos fala do senhorio de Cristo sobre os mortos. Cristo é Senhor sobre os mortos, e Paulo ensina esta doutrina sobre o senhorio de Cristo sobre os mortos. O espírito voltar a Deus não quer dizer que qualquer espírito está em glória com Deus, está sob o controle de Deus. E muitas pessoas acreditam que, de fato, o espírito está na sepultura. Não está, pois o espírito volta a Deus, está sob o controle de Deus. E outras religiões, até mesmo evangélicas, apegando-se a textos de Eclesiastes, como Eclesiastes diz que aos mortos a sua memória jaz no esquecimento, eles dizem que os mortos de nada sabem, pois suas memórias jazem no esquecimento. Entendamos que o livro de Eclesiastes ele está relacionado ao homem debaixo do sol, ao homem natural, e nunca ao homem espiritual. De fato, o homem natural, quando morre, o seu corpo está morto, o seu corpo de nada sabe, e a sua memória jaz no esquecimento em relação aos vivos. Queres ficar esquecido? Morra, e daqui 10 ou 20 anos ninguém mais se lembrará de você, pois a memória jaz no esquecimento está relacionado aos vivos, pois os vivos se esquecem de quem morre. Não demora muito, ninguém se lembra mais. Quantas pessoas famosas, conhecidas, até mesmo no nosso município, que já se foram e ninguém mais menciona sequer o nome, pois aqueles que morrem jazem no esquecimento em referência aos vivos, pois os vivos se esquecem dos que já morreram. E os mortos de nada sabem, pois de fato o homem natural, o corpo morrendo, ele já não sabe de nada, mas o espírito está consciente. O espírito está consciente. Infelizmente, muita gente pensa saber mais do que Jesus. Não existe fonte de ensino melhor do que a de Cristo. Eu não posso deixar de acreditar no que Cristo ensinou, para acreditar em filosofias, para acreditar em religiões, porque a religião determinada tal prega dizendo que estão dormindo sono, estão na sepultura, estão dormindo, de nada sabem. E Jesus ensinando em Lucas 16, onde lemos que todos estão conscientes, todos sabem onde estão, todos estão plenamente conscientes, porque o nosso corpo é uma tricotomia, somos tricotômicos, somos feitos de 3 essências: corpo, alma e espírito. O corpo é este tabernáculo, é aquele que volta ao pó, pois a matéria é terrena. O pó volta para o pó, a matéria, a primeira parte da tricotomia, a matéria volta para o pó, pois é pó e ao pó voltarás. Mas a essência espiritual volta para o que é eterno, nunca morre, nunca morre. Cristo disse: onde o fogo nunca se apaga, e também o bicho nunca morre. Quando o homem é condenado ao inferno, é tratado como a Bíblia o trata como um bicho, como um verme, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. É lá onde os ímpios serão lançados neste inferno. Porém, as pessoas não querem acreditar desta forma, pois Cristo ensina assim, que quando o homem morre, o seu espírito é conduzido para a eternidade. A alma
e o espírito são indivisíveis, pois a alma é a sede da nossa inteligência, das nossas emoções. É através da alma que nós choramos, amamos, quem sabe, sentimentos de raiva, de rancor, de amargura, de paixão, de amor, tudo brota da alma. A alma e o espírito são indivisíveis, e a alma e o espírito vão juntos, pois são inseparáveis, vão para a eternidade. E a Bíblia ensina que isto se dá após a morte. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus. E para onde estas almas dos homens iam? Para onde vão? Para onde foram? A Bíblia ensina que antes da morte e ressurreição de Cristo, todas as almas iam para o mesmo lugar. Todas as almas dos que partiam antes da morte e ressurreição de Cristo, elas iam para o mesmo lugar, pois a palavra Seol, referente ao inferno do hebraico, e a palavra Hades do grego, referente ao inferno, são diferentes apenas porque uma palavra é hebraica e a outra é grega, mas ambas indicam inferno. Tanto Seol como Hades é inferno, e é para lá, para onde todas as almas iam, desciam para lá. Este não é o inferno propriamente dito, aonde os ímpios serão lançados, não. O Hades, tratando do nosso tempo, do grego, ou Seol, palavra usada no hebraico, estas duas palavras indicam um inferno prisão, onde as almas estão presas, aguardando sua ressurreição para o juízo final, onde serão ressuscitadas e, depois de julgadas, lançadas vivas no lago de fogo. Este é o inferno propriamente dito. As pessoas sairão do inferno prisão, aonde estão hoje. Hades ou Seol é um inferno prisão, onde Deus mantém todas as almas do Antigo Testamento. As almas perdidas estão sob controle de Deus. Jesus Cristo disse: eu tenho as chaves do inferno. Se Jesus tem as chaves do inferno, ninguém vai fugir de lá. Ninguém é capaz de fugir. Quem tem as chaves é Cristo. Ele tem as chaves do inferno prisão. E na hora certa, todas essas almas serão ressuscitadas para serem julgadas, condenadas e lançadas no lago de fogo. Mas antes da ressurreição de Cristo, todas as almas desciam para o mesmo lugar. Todas elas desciam para o mesmo lugar. O Seol ou Hades é uma grande prisão nas profundezas da terra. Nas profundezas da terra. Não é no espaço, é nas profundezas da terra. Ali está o inferno prisão, nas mais profundezas da terra. E nós vamos já ler algumas referências sobre a localização do inferno prisão, para onde vão as almas dos perdidos. Que antes da morte de Cristo, as almas dos justos e injustos iam para o mesmo lugar, com uma diferença: o Hades estava dividido, ou está dividido, em 3 partes. De um lado, inferno de fogo ardente, ao meio, um grande abismo intransponível, e do outro lado, o paraíso, aonde estavam as almas dos santos, dos justos. Iam todos para o mesmo lugar, todos atravessavam os mesmos portões, mas ao chegarem nas profundezas do Hades, os salvos iam para um lugar de descanso, de segurança, de paz, tranquilidade. Já o outro lugar era um lugar medonho, um lugar horrível,
de terror, de medo, de angústia, de tormento total, um lugar medonho, horrível, é para onde vão as almas dos perdidos, de onde ninguém sai. E Cristo deixou bem claro ao dividir o Hades em 3 partes: inferno, abismo e paraíso. Iam todos para o mesmo lugar, todos desciam, porém havia esta divisão. Alguém estava no tormento, alguém está gritando, alguém está gemendo, e do outro lado, na mesma prisão, as almas dos salvos, contentes, tranquilas, felizes, pois foi assim que Jesus Cristo ensinou. Porém, com a morte e ressurreição de Cristo, Cristo foi até o inferno e resgatou e tirou de lá, tirou do abismo as almas dos salvos. Por quê? Pois ele ressuscitou e foi vencedor sobre a morte. E quando um rei vence outro rei, ele tem que trazer evidências. Ele tem que trazer evidências do campo de batalha de que ele foi vencedor. Cristo ressuscitou da morte, mas ele trouxe consigo muitas almas, e muitos homens foram ressuscitados, e foram vistos corpos de muitos dos santos no dia da ressurreição de Cristo. Houve um grande terremoto, os sepulcros se abriram e foram vistos em Jerusalém muitos santos que foram ressuscitados e já não foram mais vistos, pois Cristo ressuscitou e trouxe consigo do inferno, da prisão, ele trouxe consigo muitos santos e os ressuscitou e foram vistos, e depois não foram mais vistos, pois foram conduzidos ao paraíso que está nos céus. Você vai ler na Bíblia, você vai ver que na ressurreição de Cristo muita gente foi ressuscitada e foram vistos, pois ele venceu sobre a morte. Este inferno que a Bíblia ensina é o destino das almas, para onde todas vão. Por exemplo, só vão para lá depois de mortos. Ninguém vai vivo para o inferno. Vivos, as pessoas vão, depois que forem julgadas e condenadas, serão lançadas vivas no lago de fogo. Mas hoje, a passagem para lá é a morte. Se morreu com Deus, paraíso. Morreu sem Deus, desce às profundezas do inferno. Como diz a Bíblia, para onde vão as almas do Antigo Testamento? Seol. No Novo Testamento, ou seja, Hades. A localização, abra sua Bíblia, nas maiores profundezas da terra. Efésios 4, versículo 8 a 10. Quem pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Diz assim: por isso se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Cristo desceu às regiões mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Quem? Os santos que morreram no Antigo Testamento já não estão mais no inferno. O paraíso já foi levado para uma outra região. O paraíso foi transladado. Quando um crente morre hoje, ele já não desce mais, ele sobe, pois o apóstolo Paulo dizia assim: eu já quero logo estar com Cristo. Ele dizia: eu já quero logo estar com Cristo. E Cristo está onde? Cristo está à direita de Deus. Cristo está nos céus.
Cristo não está no inferno, Cristo está nos céus. O inferno está nas profundezas da terra. E hoje, quando o crente morre, ao invés de descer ao Hades, ele sobe ao paraíso. O crente já não desce mais, pois o inferno é para baixo. Gênesis 37 e 35. Vejamos o que diz Gênesis 37 e versículo 35. Vejamos o que diz a palavra. Gênesis 37, Gênesis capítulo 37 e versículo 35. Diz a palavra do Senhor nosso Deus: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Jacó, quando José, supostamente anunciado pelos irmãos que uma fera havia devorado, seus filhos se juntaram para o consolar. Ele se recusou ser consolado e ele disse: na verdade, com choro eu hei de descer ao meu filho à sepultura. Não tinha como ele saber onde era a sepultura de José, pois José não foi sepultado. Aqui ele está dizendo que ia até o Seol. Ele ia descer aonde estava o seu filho com tristeza, com choro. Eu hei de descer à sepultura. A tradução aqui traduz por sepultura, mas a palavra original é Seol. José não estava morto e nem estava sepultado. Ele não tinha como dizer: eu quero ser sepultado na mesma sepultura de José. Muito pelo contrário, Abraão assim fez. Comprou um campo e comprou um direito de sepultura. Sua mulher ali foi sepultada. Ele exigiu que fosse sepultado ali, e alguns dos seus herdeiros também foram sepultados ali no campo de Macpela, onde ele comprou um terreno com direito de sepultura. Mas aqui já faz aqui: eu hei de descer ao Seol com tristeza, hei de descer a ele, irei me encontrar com ele, mas no Seol é descer. Jó capítulo 11 e versículo 8, vamos ver o que diz a palavra. Jó capítulo 11 e versículo 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Jó capítulo 11 e versículo de número 8. Diz a palavra de Deus: como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? O inferno, a Bíblia sempre indica que ele está nas profundezas. Jó 17 e 16. Descerá ele até as portas da morte. Descer as portas da morte. O inferno está nas profundezas da terra. Descerá ela até as portas da morte. Descansaremos juntos no pó. Está sempre para baixo. É o que aponta a palavra de Deus. Provérbios 9 e 18. Vejamos o que diz Provérbios capítulo 9 e verso 18. Diz a palavra de Deus, Provérbios 9 e 18: eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O inferno está sempre nas profundezas. Provérbios 15 e 24. Vejamos o que diz a palavra. Provérbios 15 e 24. Para o sábio, o caminho da vida conduz para cima, a fim de evitar que ele desça ao inferno. O inferno está sempre para baixo. E se hoje nós perguntarmos onde estão e como estão as almas do Antigo Testamento, está lá, elas continuam descendo
para o mesmo lugar. Não mudou nada quanto aos seus destinos. Nada mudou. Os santos, eles vão para cima. E os mortos do Antigo Testamento e os mortos de hoje, eles continuam descendo às profundezas da terra. Este inferno prisão que Deus construiu, que Deus fez para aprisionar as almas perdidas, é tão medonho que ninguém de lá consegue escapar. Lá é tão terrível, tão ignífero, que o próprio diabo tem medo de lá. O diabo teme ir para o inferno. E muita gente parece que não quer se desviar do caminho do inferno. Quando Jesus chegou em Gadara, os demônios que estavam naquele moço disseram: tu já vieste nos atormentar antes do tempo. E eles imploraram para que Cristo não os lançasse no abismo, no inferno. Eles imploraram a Cristo para não serem lançados no abismo, lançados no inferno. E Cristo permitiu que eles saíssem e possuíssem uma manada de porcos, e ali eles mataram alguns milhares de porcos e sumiram. O inferno é tão horrível que até os demônios têm medo do inferno. Alguém pensa que lá no inferno tem um anjo, um demônio lá com um garfo, um tridente, futucando, jogando o cabra na fogueira, acendendo um tição. Nada disso. O demônio corre do inferno. Ele sabe que ele tem pouco tempo e ele vai para lá, ele não escapa. Por isso é que ele está atormentando a humanidade, para conduzir as pessoas ao inferno, para levar as pessoas ao inferno. O diabo não leva ninguém para o inferno, ele só empurra. Ele só empurra. Ele não leva, ele não vai, ele não tem acesso lá. Ele não tem acesso ao inferno, ele tem medo, ele corre, porque lá tem fogo. Lá a coisa é quente, a coisa queima, a coisa arde. E estas almas que já estão lá, aos seus muitos milhares de anos, e essas almas estão lá aos seus muitos milhares e milhares de anos, e quando saírem de lá, quando forem ressuscitados, pois a morte que os mantém aprisionados lá, pois só vão para lá quando morrem, a morte, quando Cristo chamá-los de volta à vida, pois a Bíblia diz que chega a hora que todos ouvirão a voz do Filho de Deus, e todos que ouvirem viverão. Vai chegar esta hora que Cristo, só Ele pode ressuscitar o homem do sono da morte, pois no sono da morte a alma está totalmente desligada do corpo, e os homens dormem no pó da terra, mas Cristo tem poder para despertá-los do sono da morte. Então serão julgados no juízo final e lançados vivos no lago de fogo. Mas hoje não mudou nada para os ímpios, mudou para os crentes, mudou para os salvos. Os salvos nunca mais descerão à sepultura, pois Cristo prometeu. Aquela passagem, se eu não me engano, de Mateus 16 e 18, como diz: as portas do inferno não prevalecerão. A palavra indica futuricidade. Cristo estava dizendo que quando ele vencesse a morte, as portas do inferno não mais prevaleceriam sobre os salvos. Os crentes não mais passariam pelas portas do inferno, jamais voltariam, jamais passariam por lá, ao invés de descerem as profundezas. Embora o seu repartimento, o seu lugar era de descanso, de alegria, de tranquilidade, mas não desceriam mais. A morte de Cristo, ela não alcançou apenas os vivos, ela foi tão poderosa que ela alcançou até o mundo dos mortos. A morte de Cristo provocou mudança até no mundo dos mortos. Cristo desmembrou o Seol, arrancou uma parte e levou para a glória. É lá aonde os santos estão.
Apocalipse 6 diz que as almas dos mártires que foram mortos durante a grande tribulação estão debaixo do altar de Deus, aguardando o momento de serem vingados, de serem honrados. Estão as almas dos que morreram, estão nos céus. Aonde é que estão as almas dos que morreram em Cristo, que dormem no Senhor? Pois a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor. Bem-aventurado é os que dormem no Senhor, pois as suas obras a acompanham. Eles estão nos céus, fazendo o quê? Aguardando o arrebatamento da igreja. Quando Cristo vier buscar a igreja, essas almas descerão dos céus e se encontrarão com seus corpos e serão transformados e serão levados para a glória de Deus. É assim que se dará o arrebatamento. O corpo sai da sepultura, a alma desses crentes desce e se encontram nas nuvens. Nas nuvens será um lugar de encontro novamente do corpo e o espírito. Será o lugar de encontro dos crentes, vão se encontrar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo diz assim: eu não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Ora, se cremos que Jesus Cristo morreu, ele também ressuscitou, Deus também trará em sua companhia mediante aos que dormem. Porquanto o mesmo Deus dará a ordem, e a ressoada do arcanjo e a trombeta de Deus descerão dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens com o Senhor nos ares. Quando a trombeta tocar, os sepulcros vão se abrir, os crentes vão sair da sepultura a encontrar-se com seus espíritos nas nuvens, aonde Cristo vai se encontrar com a igreja. Isso me causa até arrepios em pensar num momento tão glorioso como esse, quando a trombeta soar e nós sairmos da sepultura, ao encontrar com nossos espíritos nos ares, e haverá novamente uma fusão, uma ligação, e nós seremos transformados, como disse Paulo em Filipenses 3:21, a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória e do seu poder. Seremos transformados em um corpo igualzinho de Cristo. Igualzinho de Cristo, lá nas nuvens. O corpo velho vai sair da sepultura, pois Cristo vai bradar e ele vai sair. O Espírito desce e se encontra, e ali Cristo vai entrar nos céus vitorioso e apresentar a noiva para o Pai. Será um momento tão lindo, tão glorioso, tão maravilhoso, os céus se abrindo, Cristo entrando, e a igreja de forma numerosa, composta por milhões e milhões e milhões de salvos que dormem no pó da terra, vão entrar céus adentro, se assentar em uma grande mesa chamada as bodas do Cordeiro, onde nós festejaremos com o nosso Senhor uma festa de 7 anos, uma bodas de 7 anos, e nós na glória assentados, e o próprio Cristo nos servindo à mesa. Eu não sei aonde eu vou sentar, se é do lado de Abraão, se é de Isaac, se é de Jacó, se é da Ana, se é da missionária Fran, mas eu quero estar lá sentado neste dia, pois o meu corpo vai descer a sepultura, mas um dia Cristo vai me arrancar de lá e vai me levar para os céus. Ele vai me conduzir até lá, pois ele venceu e é vitorioso sobre a morte. Ele venceu e é vitorioso sobre a morte. Nossos corpos serão arrancados com força da sepultura. Ele já demonstrou isso quando ressuscitou, que os sepulcros se abriram e foram vistos os corpos dos santos por muita gente em Jerusalém. Pois Cristo é vencedor. Ele ressuscitou e vai nos ressuscitar e vai nos conduzir até a presença de Deus. Cristo é poderoso, ele desmembrou o inferno, arrancou um pedaço e levou para o céu, levou cativo o cativeiro, levou Abraão, levou Daniel, levou Isaac, levou Jacó. Abraão estava lá, ele disse, Abraão estava lá, ele levou todos que estavam nas profundezas da terra,
Cristo os levou para o paraíso, pois quando Estevão estava morrendo, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à sua direita. Cristo ficou de pé para dar bem-vindo à alma de um servo que foi fiel até a morte. Se levantou para receber a alma daquele que foi fiel até a morte. Precisamos ser como Estevão, vamos morrer, mas no ato da nossa morte, Cristo vai se levantar e vai nos receber nos céus, dizendo: seja bem-vindo.